Conosco, convidada pela produção, a Camila Dalpia Basejo. Ela é correspondente imobiliário da Caixa. Foi convidada para trazer esclarecimentos e orientações, discernimento de dúvidas envolvendo o encaminhamento do Minha Casa Minha Vida, de projetos pelo Minha Casa Minha Vida, projeto do governo federal que tem por objetivo destravar um pouquinho a economia do país, mas que tem muitas dúvidas na cabeça de investidores, principalmente das famílias com um poder de renda um pouco menor. Camila, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Nicolas. E bom dia, ouvintes do Grupo Independente. As regras gerais do Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida, ele hoje atende famílias que ganham até R$8.000, que não tenham um imóvel no nome e nenhum financiamento ativo. Então, essas famílias podem se enquadrar dentro do programa. Até R$8.000 a renda familiar comprovada. Isso aí, bruta. Renda bruta. Soma do contra-cheque, se é o casal, até 8.000. Ou se é a pessoa que a gente chama uma família unipessoal, que é de uma pessoa só, vai financiar sozinho, também pode se enquadrar nessa faixa, no programa. E que não tenha qualquer imóvel no nome. Não pode ter imóvel na cidade onde trabalha, onde reside e municípios que fazem divisa com esses municípios que trabalham ou residem. Bom, com esta renda, a família está se habilitando para qual o montante de financiamento e qual o montante de subsídio? O subsídio, ele é calculado de acordo com a renda familiar. Se financiam mais de uma pessoa, por exemplo, se é uma pessoa que financia sozinho, ela vai ganhar menos subsídio do que quem financia com alguém. Se a pessoa também tem dependente, ela também ganha mais subsídio. Dentro do programa Minha Casa Minha Vida, a gente tem as faixas de renda. Cada faixa de renda tem uma taxa de juro diferente. Então, quanto menor a renda do cliente, menor é a sua taxa de juro. Então, mais subsidiada pelo governo, mais ajuda do governo o cliente tem. Então, hoje a gente tem a faixa 1, que vai até R$ 2.640. De renda. De renda. 2 salários mínimos. Isso aí. E aí a taxa de juro fica até 4,5% ao ano para quem tem o desconto aquele dos 3 anos de FGTS. Daí o cliente consegue a melhor taxa e também o maior valor de subsídio, que hoje chega ali perto dos R$45.000. Voltando um pouquinho, qual é o desconto via fundo de garantia? 0,5% na taxa de juro. Na taxa de juros. Qual é o montante da taxa? A taxa sem o redutor, ela fica 5%. Para a faixa 1. Para a faixa 1. Um dos grandes problemas desta faixa é o trabalho sem carteira assinada, o sistema informal de trabalho. O contratante desta pessoa o patrão ou o contratante desta pessoa é interessado em fazer o financiamento através de uma declaração, vale para a Caixa como fonte de renda? O que a gente considera seria como renda informal. A declaração, sim, ela ajuda porque mostra de onde vem esta renda. Mas ainda são solicitados alguns documentos complementares por questão de sistema, que a gente precisa marcar o que está apresentando para o sistema entender que, de fato, o cliente comprova que ganha aquela renda. Então, além do gerente entender, no caso, né, quando vai fazer a comprovação da renda, o sistema também precisa ter as suas métricas para poder fazer a leitura dessa renda do cliente e poder beneficiar ele, né, e não prejudicar na análise. Se ele for por conta própria, o interessado com esta faixa de renda, 2 salários na família, ele vai poder, e tiver tudo certinho, ele vai poder financiar um imóvel qual é o teto do valor e qual é o subsídio que ele vai receber nesse imóvel? Em Lajeado, o teto do Minha Casa Minha Vida é R$196.000. Nos municípios ao redor, com essa nova mudança do programa, a gente teve um aumento muito significativo, que passou para 190 mil. Arroio do Meio, Estrela, Encantado, Santa Clara. Então, esses municípios todos aqui no entorno passaram ao máximo de 190 mil. Isso possibilita o cliente construir, porque daí tu compra o lote com um valor um pouco mais acessível, daqui a pouco não consegue comprar um imóvel pronto. Então, possibilitou ele uma facilidade. Então, assim, um cliente hoje que ganha na faixa de uns R$1.800, ele ganha perto de 40 mil de subsídio e financia perto ali de uns 120 mil reais de financiamento. Então, ele consegue 120 mil. Pega um valor bem expressivo e a entrada sempre é uma negociação com o vendedor, né? Então, ele tem essa flexibilidade de negociar. Se ele não tem o terreno, por exemplo, para construir o rancho, construir a casa em cima, o 196 mil cobre todo o investimento, o imóvel e a construção?
a soma do terreno mais o orçamento do cliente pode chegar até os 196. Não pode passar de 196. Não, dentro do Minha Casa Minha Vida, nessa faixa, com a renda até 4.400, não pode passar. Aí o cliente financia até 80% desse valor. Outra mudança bem... Só, mas tem um detalhe, que o terreno não se acha um terreno por menos de 55, 60 mil reais. Bom, já começamos de arrancada com este valor. Vai sobrar 130 mil, 135 mil. Dá para levantar uma casa de 40, 45, 50 metros quadrados com esse valor? Considerando o metro construído na casa, de 2 a 2.100, que é mais ou menos o que enquadra ali dentro do programa, fica... um imóvel... Mas esse CUB que você está calculando é um CUB bem por baixo, né? Aí tem que ser uma construção bem simplória. É o que a Caixa considera quando o cliente vai fazer construção. Ele recebe uma documentação que o arquiteto utiliza ali, se chama tabela SINAP, que tem os valores aceitáveis de construção. Então, dentro disso, o cliente tem que se adequar para fornecer, porque ele preenche uma documentação de um imóvel que ele vai entregar para a Caixa. Então, esse imóvel, com essas especificações, é o que ele tem que apresentar depois. Isso tudo na prática, o interessado tem entendido como viável e as construtoras também? Sim. O mercado está muito fomentado, está muito aquecido no Minha Casa Minha Vida hoje. Porque além dessa mudança dos 190 para os municípios vizinhos, outra mudança muito significativa que a gente teve é para as famílias que ganham de 4.400 até os 8 mil, a possibilidade de comprar imóveis até 350 mil reais, também pelo programa. Então, aumentou significativamente o enquadramento dos imóveis que o cliente pode chegar. Porque hoje a nossa taxa de juros na Caixa para imóveis que são fora do Minha Casa Minha Vida é 9,99 ao ano. Se tu fores para dentro do programa, a tua taxa cai para 8,16. Então, tem uma diferença bem significativa e também a parcela reduz com a tua taxa de juros mais baixa, né? A parcela reduz e o teu valor de financiamento também aumenta. Mas a maior carência de habitação está na faixa 1, né? Sim, a faixa 1. É a maior carência de habitação, digamos assim. Sim, é a faixa que mais tem necessidade, né? Tá, e qual é a prestação que eles... acontecendo o enquadramento desse que ganha até 2 salários mínimos, tudo certinho, todo o enquadramento, quanto ele vai pagar de prestação e por quanto tempo? O prazo de pagamento vai de 30 a 35 anos, de acordo com o rating do cliente, do que abrir na avaliação, e a parcela é 30% do valor da renda dele. Então, vamos supor, Da renda individual ou da família? Da renda comprovada, da família. Se vai então um casal que soma até os 2.640, 30% ali, 600 e poucos reais é o valor da parcela dele. 35 anos. Ou 30. E qual é o tamanho mínimo do imóvel para isso? Nós temos visto o tamanho do imóvel... 40, 45. O tamanho do imóvel vai depender da avaliação. A gente tem muito isso aqui na região. O tamanho máximo do imóvel para enquadrar no programa. Na verdade, não é só isso que é avaliado quando o credenciado da Caixa vai fazer essa análise do imóvel. Tem outros fatores. Daqui a pouco tu tem um imóvel um pouco maior, mas ele está localizado num lugar que é um pouco mais desvalorizado, o padrão construtivo é inferior. E mesmo assim o imóvel vai passar mesmo tendo uma metragem um pouco maior do que o usual. Então, essa questão do tamanho do imóvel é mais uma crença que nós temos aqui do que, de fato, uma trava da Caixa para limitar o valor do financiamento. O preço dos terrenos continua sendo um dos principais empecilhos para viabilizar a tomada de financiamento e construção? Hoje o preço do lote ele encarece mais a obra. A gente vê clientes que, às vezes, o lote custa quase mais do que o orçamento da casa, né? Mas também, hoje a gente também percebe que na região também tem loteamentos que estão vindo com preços mais acessíveis. Então, também vai fomentar para o cliente essa possibilidade de construção. Terrenos de menor dimensão, né? Menor dimensão, isso 10 por 20. E no dia a dia, qual é o principal problema que as famílias acabam recuando e não tomando o financiamento? Inadimplência e comprometimento financeiro. Uhum. A inadimplência. Porque o que acontece? Para tu tomares o crédito, tu precisa estar com o teu CPF regular, né? E não pode ter comprometimento financeiro. Uma coisa também que a gente percebe muito, tu tomou empréstimo no banco, tu ficou inadimplente, o banco te fez uma proposta e tu pagou com desconto. Pronto, tu devia 1.000, o banco te fez uma proposta, tu pagou por 500. Esses 500 que tu não pagou, ficou marcado como um prejuízo para o banco, né? Porque tu renegociou, o banco ainda tomou um prejuízo. Então, isso também, às vezes a pessoa quando faz esse tipo de renegociação, também pode impactar na hora de liberar o crédito. Mas o que tem a ver o cidadão com o prejuízo do banco? Porque tu tem um histórico que tu pagou com um prejuízo. É problema do banco, não é do cidadão? Mas aí tu tem aqui. Mas fica na ficha do cidadão daí? Fica um histórico, sim, o cliente fica com um histórico que tem que regularizar. E a gente faz todo esse então auxílio. Aquilo que o banco ofereceu de desconto, ele vai cobrar depois? Alguns casos, acontece. Não entendi essa.
Não, é interessante fazer este esclarecimento. Eu tenho uma pendência do banco da compra de um carro, qualquer que seja o investimento. Bom, o banco me procurou e ofereceu um abate, você disse, de 50% para liquidar a dívida. Liquidando a dívida, eu não liquido aquele passivo que o meu nome tinha no banco? O que acontece? O banco muitas vezes vende esse capital. Por exemplo, se tu for emprestar dinheiro para mim, né? Tu me emprestou 50 mil, eu te paguei 25. Tu vai me emprestar dinheiro de novo? Não, mas eu negociei contigo, ofereci os 50% de desconto. Não foi isso que você disse? Que Sim. o banco... Às vezes o banco faz essa proposta. E aí, mesmo assim, fica o nome negativo. Não fica negativado. Não, mas fica uma pendência, digamos assim. Fica um histórico do cliente. Porque o que acontece? Hoje, os bancos são todos interligados. Então, se tu fez com qualquer tipo de banco, não importa se foi só com a Caixa, qualquer tipo de banco, isso pode pegar no histórico do cliente. Isso é sacanagem, não? Eu acho que é interessante até pegar uma referência de fora, Paulo, porque nos Estados Unidos existe a nota do consumidor e que, inclusive, isso varia de acordo com a taxa de juros que ele vai receber se ele não tiver um histórico positivo junto ao mercado financeiro. A chamada pontuação, nós também temos. Só que foi ofertado pelo banco esse desconto quando liquidada a dívida. Isso deveria ser melhor esclarecido. Porque se ficar esta pendência, não é só na questão do Minha Casa Minha Vida, em várias outras operações, essa pessoa vai ter problemas, né? E todos os bancos trabalham dessa forma, com qualquer banco, não necessariamente o financiamento Caixa, né? Os bancos têm essa prática, enfim, para recuperar uma parte do ativo, mas fica... Bom, superando essa situação do endividamento, da inadimplência, quais são os outros problemas que no dia a dia tem se notado para que as pessoas não deem sequência e obtenham o dinheiro no final do projeto? O valor de entrada, às vezes, e também o custo de documentação, porque às vezes as pessoas não se... Como o banco não financia o 100% do valor do imóvel, as pessoas também têm que se preparar que eles têm uma entrada para dar. E qual é o percentual aproximado? 20%, na média. Do total? Isso aí. Isso dá perto de 40 mil reais. Isso aí. E aí o cliente... É uma entrada. É uma entrada. E aí o que acontece? O cliente tem a flexibilidade de negociar com o construtor, de negociar... Então, essa parte da entrada é negociado com quem está vendendo o imóvel, né? E também é importante que o cliente, quando vai comprar o imóvel por financiamento, ele tem que se resguardar com o valor das custas, porque ele tem tarifa de assinatura de contrato, ele tem custos para transferir o imóvel na prefeitura, ele tem custo de registro de imóveis, então ele precisa ter esse montante para poder fazer essa transferência do imóvel para o nome dele. Além da entrada. Além da entrada. Camila, você tem muita perspecção de mercado, você é bem vivida nessa questão de atendimento ao público. De cada 10 famílias, de cada 10 cadastros abertos buscando informações, com documentação e toda a orientação, a família volta na segunda vez e tal, de cada 10, quantos se efetivam no final do projeto? Em torno de 7, assim, é uma média bem boa. Positivo. Se efetivam e começa a construção ou a compra. É bom. É bem efetivo, sim. Porque o que a gente trabalha da seguinte forma. Como a gente recebe o cliente, a gente expõe tudo, né? Todo o passo a passo, o procedimento, o cliente tem que se resguardar. Pode ser que ele não volte logo no primeiro momento, mas depois ele retoma, porque é muito importante que o cliente tenha consciência das informações, que ele esteja ciente do que ele está fazendo. Ele não está comprando um carnê de loja, que ele vai pagar em 10 vezes, né? Então, ele precisa saber até onde ele consegue ir, se a parcela vai de fato caber no bolso dele, se vai comprometer o orçamento. Então, a gente tenta entender a realidade do cliente para adequar ele, de fato, para que ele não fique inadimplente no contrato dele. Tem questões de ouvintes pelo nosso WhatsApp no 999787885. A nossa ouvinte Roseli Spengler, do bairro Moinhos, ela pede uma informação. Diz que tem uma amiga que se enquadra na faixa do Minha Casa Minha Vida. Comprou um terreno com uma casa já iniciada. Poderia se enquadrar? No Minha Casa Minha Vida? Uma boa pergunta, Roseli. A gente tem dentro da modalidade do SBPE, é possível tu comprares uma casa em andamento. No Minha Casa Minha Vida, tu me pegou agora. Essa eu preciso pensar e depois eu mando pro Nicolas. Sem problema nenhum. Tem também aquela questão da mãe solo. A mãe solo pode financiar. Tem alguma vantagem? Como ela tem o dependente menor de idade, ela ganha um subsídio maior. O que é uma mãe solo? É a mãe com os seus filhos sem o financiamento, uma pessoa sozinha financiando, como se fosse, não é unifamiliar, porque ela tem o dependente, que é o filho, né? Sim, mas se ela é juntada, se ela é amaziada e tal, é mãe solo ou não? Daí não, né? Mas e se não tiver comprovação jurídica e ela financiaria sozinha.
Então, Sempre quando há um registro de uma união, se há o registro de uma união estável, sim, obrigatoriamente o companheiro precisa entrar. Mas se não há um registro, ela pode entrar como mãe solo. Ela entra sozinha. E ela tem um desconto na prestação ou vantagem no do subsídio? No vantagem do subsídio. Isso, o subsídio fica maior. E aquela história da energia solar, dos painéis de energia solar? Pode ser financiado junto na construção, tá? Na modalidade SBPL, que é a dos imóveis acima, fora dos 350 mil, o cliente pode sim financiar a placa solar, a piscina, outras melhorias podem ser todas colocadas junto no financiamento. Com a mesma taxa reduzida. Com a taxa daí que é de construção, né? Um pouquinho acima dos 10 hoje está na Caixa. Só para nível de esclarecimento, o Lula falou na flatulência do brasileiro e aí tinha que levantar uma varanda junto na casa e tal. Não tem nada a ver essa história na prática. Não. Não tem. Não. Tá, é só... É como quando o Bolsonaro lançou Casa Verde e Amarela, né? O pessoal achou que tinha que pintar a casa de verde e amarela. Não precisa. Tá. Tem outro detalhe, nosso ouvinte Jussara Schmidt, de Estrela. Qual é a idade máxima para o financiamento? Uma pessoa de 62 anos pode fazer? Excelente pergunta, Jussara. O que acontece? Tá, o prazo de pagamento, somando a idade do cliente mais o prazo de pagamento do financiamento, não pode passar de 80 anos e 6 meses. Então, conforme a idade do cliente aumenta, diminui teu prazo de pagamento. Repete o cálculo. 80 anos... Não. A idade do interessado... Cliente, isso, mais o prazo de pagamento não pode passar. Não pode passar de 80. 80 anos e 6 meses. Então, seria ao redor dos 50 a idade máxima. Mas o cliente não... Pode ser que ele não vai pagar no prazo máximo, que é que tu vai reduzindo em menos tempo. E aí, o que acontece? Reduzindo o teu tempo de pagamento, se a tua renda é uma renda um pouco mais baixa, diminui consideravelmente o valor que tu financia também, né? Interessante, Nicolas, inclusive interessante citar o endereço do atendimento da Camila, porque ela é uma das agentes, mas é um trabalho muito interessante esse esclarecimento todo aí. E sabe o que é o mais importante? A gente pensa assim, cada caso é uma situação diferente do outro, né? Não é porque eu financiei assim, o meu vizinho financiou e foi diferente, então a gente não pode tomar por base o que o seu vizinho, o seu conhecido, o seu amigo contratou. A sua realidade é uma, os seus parâmetros são outros, então isso a gente escuta muito, porque o meu vizinho fez assim, assim, assado. Não, a tua realidade é diferente da dele, então isso é importante o cliente também ter consciência. Tá bem. Onde é que tem o atendimento, Camila, seu e da empresa que você trabalha? O nosso escritório fica na Bento Gonçalves, número 1121, bem pertinho da padaria Pão Quente, do outro lado da rua ali da Vovó Faz Bolo. Muito bem. Telefone de contato? É 51991692848. Muito bem. Muito obrigado, viu, Camila? Interessante o esclarecimento, é uma necessidade, as informações que se tem é que a construção civil está bastante adormecida e esta situação... E a Caixa tem liberado, atendido todos esses requisitos? Tem, e a gente percebe um aumento muito grande na procura. Ontem a gente atendeu mais de 30 pessoas buscando assim, simulações e tirando dúvidas. Só ontem. Tá bem. Camila Dalpia Basejo, ela é correspondente imobiliário da Caixa e estas regras do Minha Casa Minha Vida.